Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do RPA na Prática. Meu nome é Giovana, eu sou instrutora de RPA e aqui nesse perfil eu ajudo você a transformar seu conhecimento em automação de processos robóticos em renda. Hoje é um dia muito especial que nós estamos com convidados ilustres aqui no nosso podcast, que nada mais são do que o Vítor Estigarribia, que é o nosso instrutor, paraguaio, mas ele não é falsificado. Não, desculpe, eu tinha que fazer essa piada. Estamos aqui com o Gustavo Pascoal, também uma pessoa ilustre, um dos parceiros atualmente do Automation Edge, já trabalhou no Automation Edge, eu vou deixar para você se apresentar. E nada mais, nada menos do que o Fernando Baldin, que é o Country Manager do Automation Edge aqui no Brasil. Então, vou passar a palavra aqui ao Vítor. Fala, pessoal. Tudo bem? Hoje realmente é um dia especial, ter o Fernando e o Gustavo aqui. Pra gente é muito, muito importante, muito especial, porque são pessoas ali que estão na batalha e na automação há muito tempo, principalmente o Fernando. E o Gustavo tá também, depois ele vai passar o currículo dele, vai se apresentar. Comercialmente. Mas pra gente muito, muito importante e muito especial, Muito legal obrigado pela presença de vocês. E é isso, vamos aproveitar, bora lá, que tem muita coisa pra gente falar. Eu vou falar só em espanhol com você, Vitão. Tranquilo, hermano. Tranquilo, então a partir da hora... Brincadeira. Só pra você pegar aquele momento, sentimento de casa. Aproveite e se apresente, então. Então, deixa eu me apresentar aqui. Antes de tudo, um bom dia, boa tarde, boa noite, Não sei quando você vai estar vendo esse nosso bate-papo. Eu sou o Fernando Baldin, sou responsável pelo Automation Edge aqui no Brasil. A Automation Edge veio para o Brasil em 2017. E eu trouxe ele junto de uma empresa que eu estava na época, depois entrei para a Automation Edge. Então foi uma jornada aí. Eu sempre digo que eu comecei com automação antes dessa automação que a gente conhece hoje, por interface. Até contando aqui uma historinha dessa minha carreira com automação. Quando a gente fazia automação no passado, a gente fazia muita automação por API, por comandos, etc., por background que a gente chama. E na época começou a surgir, eu estou falando de 2014, 2015, 2016, começou a surgir essa automação como a gente conhece hoje por RPA, que é o Robotic Process Automation, que é essa capacidade que o robô tem de fazer coisas que as pessoas fazem. Então vai assumir tarefas parciais ou totais que as pessoas eventualmente antes só elas podiam fazer. E a gente falava assim, não, esse negócio de interface não vai dar certo. Tinha uma pessoa que trabalhava comigo que ela falava, não vai dar certo, eu quero ficar aqui nessa API, nesse código, isso não vai... E olha que loucura, que 5, 6 anos depois, incrivelmente, como isso cresceu, como o RPA hoje ele passa a ser uma peça fundamental na estratégia de qualquer empresa que quer se transformar numa empresa digital, uma empresa ágil, uma empresa rápida. Não tem mais caminho para ele ficar fazendo um projeto de 1 ano, às vezes, para criar um serviço que com o RPA ele faz em 15 dias ou menos. Então essa é um pouco da minha história, contando aí já um spoiler, trazer umas coisas do passado, momentos antigos da tecnologia. Viver é viver. Não, isso aí. Gus, Legal. E o Gus, o que é essa pessoa que está na minha frente? Bom, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo Pascoal. Atualmente estou na Alton, uma consultoria de RPA que trabalha com Automation Edge. E tive o primeiro contato com automação em 2018, numa empresa que eu trabalhava. E já conheci o Fernando, ele me mostrou, explicou como é que funcionava, demonstrou, fez uma demonstração lá pra gente. E na hora eu olhei aquilo e falei, cara, não vai ter como sobreviver sem ter isso. Porque ele acaba reduzindo o tempo e o trabalho e o esforço de diversas pessoas e o mais surpreendente, é melhor do que as pessoas fazendo. Então, além de ser mais rápido, de ser mais seguro, é melhor. Não tem por que isso não pegar, E desde 2018 a gente vem vendo esse crescimento. Então, eu acho que é isso que a gente... pelo menos para mim ficou muito claro, Não é uma onda passageira, isso a gente está falando mais de 6 anos atrás, e cada vez vem crescendo. E por mais que não fique, às vezes, claro o que a automação pode fazer, mas com certeza todo mundo, pelo menos eu me pego várias vezes ao dia, vendo uma tarefa, uma situação, eu falo, cara, isso aqui dá para automatizar, isso aqui não tem por que eu fazer. Aí é o pessoal que acaba fazendo macro em Excel, querendo ou não, é um tipo de automação. Então eu acho que a gente sempre buscou como se livrar de tarefas chatas, ao longo da história. E a automação ela faz isso. Então, para mim, é muito claro que está causando uma revolução e só quem tem isso vai sobreviver. Gente, em que momento que a gente está aqui no Brasil em RPA hoje? Como que tá? Eu vou falar um pouquinho desse ponto. Eu acredito muito que
a tecnologia no Brasil, ela sempre foi um desafiador. O Brasil, ele tem uma característica, de uma forma geral, vamos pegar a década de 80, os ERPs, o quanto aqui é um mercado diferente, por exemplo, tem players lá fora que dominam, que aqui no Brasil eles encontram um player à altura. Não é como ele faz em tantos outros países, que ele chega e quebra tudo e tal. Por quê? Porque o Brasil, a gente tem algumas especificidades, algumas características do mercado que não são simples para as empresas entrarem e começarem a atuar. Entre elas, é uma característica do brasileiro de buscar sempre a melhor condição. O brasileiro ele não é tão apegado à marca. No brasileiro, eu digo o corporativo, né? A empresa brasileira. Então, o que a gente vive hoje aqui no Brasil é uma mistura de crescimento da demanda. Então, as empresas muito grandes, ou enterprise, já fizeram a automação no que elas podiam. Então, esse é um topinho da pirâmide, né? São as empresas que vão investir muito, mas são poucas empresas no mercado. E a gente vê hoje a média da pirâmide aqui, né? A média é a metade, a parte de baixo da pirâmide de empresas, começando a olhar a automação. Então, empresas que tem lá, antigamente eram só empresas de 30, 40 mil funcionários. Hoje já vem empresas com 600, 300. Nós tivemos um evento esses dias em que uma empresa de 300 funcionários estava falando de automação. Então, 300 funcionários é uma empresa média, pequena média ali, não é uma empresa enorme no contexto do Brasil. Então, a gente vê essa democratização vindo e, ao mesmo tempo, uma grande demanda surgindo de profissionais, tanto que a gente vê muitos profissionais da área de RPA vindo da área de negócio. Então, você vê que é uma... Ontem eu tive a oportunidade de ver uma jornalista conversando com uma pessoa que veio da área de compras para a área de RPA, e ela falou uma coisa que eu achei super interessante para a pessoa. Ela falou, olha, você sabe o que você fez para o mocinho lá? E ele falou, sim, eu saí de compras para RPA. Ela, não, você aumentou demais a sua empregabilidade. Você criou uma carreira agora que não tem mais limites. Ele era assistente de compras. Sim. Ele ficava ali, preenchendo planilha, copia, colava e tal. E até eu olhei e falei, olha, realmente esse é o fato, né? Então ele criou um patamar de relevância para o negócio, que como assistente talvez ele poderia ser comprador daqui uns 5, 10 anos, já estava 12 anos na empresa. Talvez mais uns 5 anos. E ali ele conseguiu galgar, por quê? Porque, né, a demanda de RPA cresce porque o valor que ele gera para o negócio é proporcional. Então, você vê os casos da RPA, que eu tenho, o Automation Edge tem mais de 100 clientes no Brasil hoje, e a gente vê isso sistematicamente. Eles economizando, assim, 1.000 horas, 7 pessoas, realocando times de 10, 12. E aí você olha e percebe como o valor é claro. Só que é uma jornada. Sim. Esse é o ponto principal. Então, não é do dia para a noite. Tem muita demanda. As empresas, na minha opinião, as empresas que não se adequarem a essa tecnologia, elas vão ter uma dificuldade de ficar competitivas. Só que é uma jornada. Não adianta ela querer começar agora e ter resultado no mês que vem. Salvo as exceções de algum processo muito óbvio, né? Esse valor é construído ao longo ali de 3, 6, 9 meses. Então, esse é o cenário que eu vejo hoje no nosso mercado. Eu conversando também com alguém, né, esses dias, teve... Você estava junto também, eu acho. Ele falando que o filho dele está estudando RPA agora também, com 19 anos. Eu escutei. Porque ele não sabe o que ele vai fazer da vida. Mas ele vai precisar. Mas vai precisar de RPA. Verdade. Né? Aí eu fiquei olhando assim, pô, mas... Que visão, né? Que visão, né? Porque daqui a pouco... Pegar um menino de 19 anos. 19 anos, não sabe o que vai fazer, se vai ser médico, vai ser... Mas a automação ele sabe fazer. Mas a automação vai ser... E ele pode aplicar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Então, é uma habilidade que ele vai precisar, né? Uhum. Trazendo esse cenário que você falou do comprador, eu fiquei pensando o seguinte, o que faz um bom comprador, né? É a pessoa que consegue ver todos os concorrentes ou analisar eles, negociar valores, condições e tudo mais. Só que se você parar para pensar, dentro do setor de compras, isso acaba sendo 20%, 30% do trabalho. Os outros 70% é chegar a nota, cadastra, pagamento. Então, olha quanto de tempo, 70% ele está gastando com algo que não vai trazer nenhuma habilidade melhor para ele, porque ele só precisa não errar. Né? Ele tem que colocar o número da nota certa. Puro operacional, né? Puro operacional. E sobra 30%, que é o que realmente vai fazer dele ser bom. Agora, se você coloca automação nesse 70%, você está falando o seguinte, você está deixando essa pessoa 100% do tempo focada em melhorar, né? Em como ela se desenvolver, em como ela como pessoa, as habilidades humanas dela que vão fazer diferença. E o reflexo disso na empresa? Exatamente. O tempo que demora para esse cara sair de júnior para pleno,
sabe assim, para despontar mesmo, para se tornar um chefe, um diretor, alguma coisa, é muito mais rápido se ele não tiver que gastar tanto tempo operacional, né? E eu acho que é aí que a automação... E imagine a revolução que isso vai fazer dentro das empresas, né? Automatizando esses processos, deixando esses colaboradores mais livres para atividades realmente pensantes, o quanto a empresa vai conseguir melhorar, lapidar, ter mais excelência no que realmente ela se propõe a fazer. Você transforma uma fábrica de talentos, né? Exato. Você vai ter as pessoas aprendendo e crescendo muito mais rápido do que os concorrentes. E aí que entra o ponto que eu acho que quem não automatizar não sobrevive. Porque não tem jeito. Você vai demorar 5, 6 anos para formar uma pessoa boa, e sendo que o teu concorrente com automação em 6 meses tem esse cara pronto. Aí não tem como concorrer, né? Em algum momento vai... E acho que tem uma utopia, assim, às vezes até uma miopia do mercado, quando fala em automação, de focar. Essa é uma coisa que eu vejo também recorrente. As empresas, no primeiro momento, quando elas não conhecem ou não vivenciaram essa jornada da automação, elas focam aquela miopia em custo. Não, porque eu tenho que provar aqui que o custo. E eu sempre digo que as coisas que têm valor na vida não têm preço. As grandes coisas de valor na vida pessoal e na vida profissional, né, nas empresas. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: aquela pressão, não, tem que se pagar no primeiro projeto e etc. E fica aquela loucuragem e tal para buscar. Aí esse cliente ele vai lá, faz o primeiro robô, tem o segundo, o terceiro. Passam 6 meses ou 1 ano, você vai conversar com esse cliente, eles estão falando em redução de erro. Como é que você mensura quanto você reduziu de custo em não errar? Sim. Quanto você reduziu de custo, né, em melhorar a experiência do teu cliente? Então os critérios que eles usam, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, o cliente começa a falar coisas que ele jamais imaginou que seriam boas ou que aconteceriam. Aumento de capacidade. Essa é outra coisa que nessa linha, ele processava, por exemplo, 100 notas dia. Aí ele automatiza e com 10 pessoas, um exemplo. Uhum. Ele automatiza, ele começa a processar 300 dias com uma. Ele não consegue ter essa visão dessa capacidade aumentada antes. Ele sempre compara do retrovisor. Sim. Então essa geração, esse valor que existe na área de tecnologia, claro, a RPA faz parte, mas eu acho que a transformação que você está falando aí, né, que vem com a IA, vem com outras ferramentas, ela transcende, e isso eu acho que a gente tem no Brasil forte, que as empresas que sacam isso, a empresa que percebe que o verdadeiro valor da RPA está muito além do simples ROI, ela começa a adotar a RPA numa velocidade, assim, que ela é redução de erro, eliminando o risco. Esses dias eu estava numa apresentação e a pessoa que apresentou colocou depoimento dos colaboradores sobre o projeto da RPA. Que legal isso. Aí ela colocou lá assim, na área fiscal. Ele falou que agora a gente tem uma pessoa que gastava um X tempo, hoje ela é focada em coisas mais nobres. Aí ele colocou lá, redução de risco, eliminação de encargos que eles tinham que pagar eventualmente por algum erro na área contábil. Retrabalho. Tal. Então, quanto vale isso? Onde você mensura isso? É imensurável, às vezes. E eu já vi empresa parar com a automação porque justamente tinha foco só em custo. Né? Não sei se já teve, porque não teve essa virada de chave de mentalidade, né? Era foco só custo e não teve... Eu digo que isso aí acontece quando o cara faz o seguinte, ele tá numa bicicleta, aí você chega para ele e fala assim, olha, sabia que eu também tenho um meio de transporte parecido com o seu? Aí ele fala, como é que é? O meu também tem 2 rodas, o meu também se dirige, você senta e dirige, o meu também tem freio na mão. Aí o cara, que legal. O que ele pensa? Uma bicicleta melhor. Ele não vai conseguir entender que é uma moto. E que com aquela moto, a velocidade que eu posso ir para os lugares é muito... Ele nunca vai me alcançar. Então, às vezes, as empresas elas têm essa miopia, do tipo, né, as pessoas, né? Ele tem uma bicicleta melhor. Ele não consegue entender, que é o que a gente está falando. Ele não consegue entender que a automação não é só fazer mais rápido. Ou fazer... Ela transcende, porque até uma frase que eu trouxe da Índia, quando eu fui lá, que eu ouvi de um gestor do HDFC Bank, que é a Automation Edge na Índia tem clientes enormes, assim, os bancos... Obviamente, os bancos na Índia são enormes, né? A população lá é 6 vezes o tamanho do Brasil, são quase 1,7 bi de pessoas e... Passou a China, né? Então é uma loucura. Imagina como é que é 6 vezes o tamanho do Brasil em população. Então é uma loucura. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou, olha, a automação é sobre co-criar uma nova forma de trabalho para tirar o melhor dos robôs e das pessoas. Não é para você copiar o que as pessoas faziam e botar no robô. Essa é uma visão míope. É co-criar. O que hoje não é feito, mas se for feito 24 horas, uma velocidade melhor, se for feito mais completo, pode mudar a nossa forma de atuar. Essa é a pergunta.
que transforma a forma de ver a automação. O que você está falando lembra muito a revolução que a gente passou com o smartphone, né? Você está comprando a bicicleta, é aquela bicicleta melhorada e tal, e daí de repente chega o smartphone, mas não, ele deixa de ser um celular, ele transcende tudo isso, ele começa a desmaterializar TV, rádio, jornal, tudo, e não tem nada a ver com telefone. Hoje você olha, é uma função que tem gente que nem usa, sendo bem honesto, tem gente que nem sabe que liga, né? Minha filha pequenininha nem sabe que liga, ela tem o telefone para jogar, fazer um monte de coisa, mas ligação acho que, não sei, nunca perguntei, mas acho que ela não sabe mesmo. E é isso, e a automação é isso, né? Ela vem, ela chega com uma força, ela tá se mostrando aonde ela chega, que ela muda tudo, muda as regras do jogo, ela mexe com todo mundo, né? E ela cria uma empresa mais eficiente. Então, o que começa a acontecer a hora que você vê no mercado? Por exemplo, a hora que você para de errar, a hora que você para de ter desperdício de dinheiro, que é isso, né? Eu lembro de um case que também tinha lá um pagamento e muito desses pagamentos eram feitos fora do prazo, você pagava juros. E aí você vai ver o quanto que salva de dinheiro. Então, isso não é computado no ROI, né? Porque você não calcula erro dentro do ROI e o retorno. E aí o que acontece? Essa empresa ela começa a se tornar excelente no atendimento, na eficiência. E os concorrentes não percebem. E aí ela começa a despontar e os outros vão ficando para trás e muitas vezes você não sabe o porquê que aquela empresa está cada vez diminuindo. Né? Não, e as outras, né? Por que as outras estão ficando para trás e você não consegue imaginar o que está acontecendo? E às vezes a outra tem uma automação, já tem isso dentro do mindset, dentro do pensamento, e as outras ainda estão no modelo analógico. E aí a morte vem lenta. Né? Cada vez fatura menos, cada vez ganha menos contrato, vai perdendo coisa aos poucos, mas não consegue entender o que está rolando. E eu acho que a automação vai ser isso, é uma onda que não vai acabar. E a gente tem que lembrar sempre o seguinte, na década de 80, quando começou os ERPs, qual era a promessa para as empresas? Como é que você vendia ERP para as empresas? Você falava assim, você vai ter todas as suas informações num único software. Então, quando o ERP começou lá em 80, começou na área financeira, né, uma gestão financeira, e aí começou esse conceito, né, do Enterprise Resource Planning. Ó, você vai ter ordem de produção, você vai ter ordem de técnicas, você vai ter manutenção industrial, você ia ter tudo naquele monolítico chamado ERP. Essa era a promessa dos anos 80 e os anos 90. Só que a realidade vai se mostrando que é o seguinte, mas o comercial aqui não dá para botar dentro do ERP, é muito engessado. Aí começou a surgir o CRM. Putz, mas tem uma coisa aqui na área de produção que não está legal. Aí começou a surgir os softwares específicos para planejamento de produção, né, os Preactos da vida, etc. Então, o que aconteceu? Hoje as empresas têm, claro, o seu core, contábil, fiscal, financeiro, controladoria no ERP, forte, só que existe um universo satelital de ferramentas. E é nesse gap, muitas vezes, que a automação entra. Além de assumir as tarefas das pessoas, tem uma camada de plataformas que não deveriam se conversar, mas não se conversam. São CRMs da vida e tantos. E aí a automação entra nesse gap. E não querem se conversar. Não. E não vão se conversar tão cedo. Tem muito RP que não quer. Não quer. Exatamente. E aí ele entra nesse gap. Tanto é que eu estava conversando com um cliente esses tempos e ele estava falando o seguinte, que ele estava com uma dor de gerar segunda via de boleto pro cliente dele. Ele tinha uma dor. Assim, olha, a gente precisa... E aí eu estava conversando com ele, que eu comentei com ele, olha, sabe o que acontece muito lá na Índia? Né? Eu vou muito para a Índia, funciona Automation Edge, e vou visitar os clientes lá. Então, operações assim, 1.000 agentes, 70, 80 mil transações dia. É uma realidade que a gente não consegue nem entender direito. Eles têm um cliente lá, esses dias, comemorou 100 pessoas alocadas, desenvolvendo e mantendo robôs. Vocês conseguem visualizar isso? Que são 100 pessoas só para parte de robôs. É uma loucura. Imagine um dia assim no Brasil. Vai acontecer, querendo ou não, vai acontecer. Mas eu comentando com ele, lembra que a gente está com um problema lá, um desafio de gerar segunda via de boleto e tal. E eu falei, cara, sabe o que acontece muito na Índia? No setor bancário, de seguros? Né? Todos, mas esse foi o que eu presenciei. Eles vão lançar um serviço novo, de verificação de alguma informação, contratação do serviço. E, obviamente, o setor bancário de seguros na Índia é baseado em mainframe, igual aqui no Brasil. Mas ainda tem muito mainframe, muita baixa plataforma e tal. Eles fazem os robôs para interfacear com o app, seja qual for a plataforma de atendimento na ponta. Eles criam robôs e veem como vai ser a demanda. Se aquele serviço novo está gerando requisição, por mais que o robô talvez não é a forma mais performática para fazer aquilo, vai demorar um pouquinho, mas vai entregar. Rápido. Faz em 30 dias e entrega. O serviço teve aderência, o teste AB, né, do marketing, teve aderência. Então, galera, vamos deixar esse robô rodando, vamos melhorar ele, e vamos fazer um projeto aqui de 2 anos. Aí nós vamos gastar energia. Porque se você gasta energia antes de saber se as pessoas vão usar, você perde 2 vezes. Boa. Aí ele falou, putz, é isso mesmo.
porque o RP dele é bem complicadinho, ele faz o robô tirar a segunda via do boleto lá, na mão, como se fosse usuário, e entregar, e você faz essa integração. Entrega por e-mail, por exemplo, que as pessoas esperam um pouquinho mais, ou quiser entregar no app também, mas usa essa estratégia, em 5 minutos estará no seu e-mail. E você vê se a demanda está crescendo, aí você analisa sentar e fazer um projeto e gastar uma energia. Se não, você entregou, ninguém usou, olha, vamos para outro caminho. Sim. Então, essa visão, por isso que eu falo que a automação não é só o que a gente faz. Começa no repetitivo, padronizado e rotineiro. Mas é a cocriação, nesse exemplo que eu dei aqui, é a expressão máxima da cocriação de uma nova forma de trabalho. Eu vou repensar os meus modos operantes para tirar o melhor de cada um. Você tem uma ferramenta que você não tinha, né? Porque você não vai criar um departamento, uma área para testar algo. Não existe isso no modelo tradicional. Então, você não faz. O normal é você não fazer. A hora que você tem um robô, você pode testar rápido, barato, né? Sim. E aí, deu certo. Então, tá bom, agora vamos investir. Perfeito. Bem interessante mesmo. É estratégia, né? A estratégia, é isso. É uma ferramenta que você não tinha, né? Você não consegue pensar nela. É como se não existisse antes. Então, você fala, não, mas eu não posso pensar desse jeito. E pode, agora pode, né? Mas eu vejo muita empresa ainda hoje, porque pra gente a automação, como a gente já está vivendo isso há muito tempo, né, há alguns anos, pra gente a automação é uma coisa assim que já é inerente à nossa vida, né, ao cotidiano. Mas eu vejo muita empresa que não sabe ainda, sabe que quer melhorar, quer implantar tecnologia, tem abertura, mas fica perdido, não sabe por onde começar, não sabe como fazer, não sabe como escolher, não sabe que ferramenta procurar, não, assim, fica totalmente à mercê mesmo. Eu tenho uma história sensacional disso daí. Não sei sacanagem. Tem uma história assim. Então a gente tem, no nosso time tem uma estratégia para ficar gerando leads para os parceiros e tal. E aí, então, uma das estratégias é uma cadência de e-mails e tal. Aí eu recebi uma resposta de um cliente falando assim, olha, já veio tal parceiro teu aqui, já veio tal parceiro aqui, eu já vi, não dá certo pra mim aqui, isso aí não tem como, me liga. Aí eu... O me liga no final. Vou ligar. Aí liguei pra ele, oi, tudo bem e tal, não sei o quê. Não, porque já veio, você na Automation Edge, já veio tal aqui, não dá, porque não tem como, porque aqui não encaixa, porque não sei o quê, mas não sei o quê. Aí eu falei, tá, como é que você fez essa avaliação? Não, porque eu procurei e não achei oportunidades e tal. Aí eu falei pra ele assim, olha, seguinte, estamos começando pelo rabo. Você está querendo comprar uma tecnologia e você está buscando onde que eu posso colocar essa tecnologia aqui na empresa. É o contrário. A pergunta não é essa. A pergunta é, você tem que trazer... Aí eu sugeri para ele o seguinte, olha, tem parceiros que podem fazer o que a gente chama de um workshop de mapeamento de oportunidades. Aí respondendo a tua pergunta. O que aconteceu nesse caso? Eu falei, olha, você está fazendo errado. Talvez você não tenha a mesma demanda. Talvez você tenha. Mas não é você querendo fazer, buscar forceps. Você tem que fazer o contrário. Eu sugeri para ele, ó, faça um workshop. Aí tinha um parceiro que fazia isso para ele, em que você vai primeiro explicar para as áreas, traga gestores ou líderes das áreas, explica o que é automação, o que não é automação, o que o RPA ajuda, no que é padronizado, repetitivo e rotineiro e tal. Então, conscientiza todo mundo nisso. Fase 1. Tá. Fase 2, cada um, aí tem um formulário lá que a gente sugere, em que você vai preencher com alguns critérios. Fala para as pessoas, olha, coloca aqui um processo macro, e avalia. Ele é repetitivo, padronizado, tem entradas padrões, ele é 100% digital, ele tem alto nível de mudança ou baixo nível de mudança, né, regulatória, alguns critérios assim. E assim, qualquer pessoa sem ser técnica responde aquilo, de 1 a 5, e dá um score no final. Então você vai ter uma lista de oportunidades e um score, por área. Então você vai gastar 1 dia, 2 dias, acho que fizeram 2 dias. Foi lá, o pessoal fez. Final da história, tinha mais de 50 oportunidades. Veja que interessante. Quando ele eu vou achar. Não, tá evoluindo, vai fechar. Gente do céu. Do e-mail dizendo aqui já vieram que não tem oportunidade. Me liga. Porque a história é... Ele queria ainda, né? Me liga. Ele estava querendo achar a oportunidade. Sim. Ele da área de tecnologia. E o caminho melhor eu vou conscientizar todo mundo sobre o que é isso. E você, que ninguém conhece mais de compras do que o time de compras. Ninguém conhece mais o financeiro que o time de financeiro. E se você não trouxer essas pessoas para entender o que é e eles mapearem as oportunidades, você vai ter muito... A não ser que você conheça muito bem, né, o modus operandi da empresa. Mas isso foi uma coisa sensacional. Saíram lá com 40 e aí foi. Show. Porque na verdade eu acho que as oportunidades muitas vezes estão nas áreas de negócio que não são a TI, né?
Porque a TI, querendo ou não, já tem algumas ferramentas, ela já consegue automatizar num nível baixo, mas você consegue, por exemplo, colocar um agendador no servidor para fazer alguma coisa. Então, você já tem um nível de automação e já faz parte do cotidiano. Então, ele olha e fala, não, isso aqui combina comigo. Agora, o que ele não percebe é o quanto que inchou de pessoas a empresa para fazer tarefas repetitivas, né? Que nem essa integração entre as aplicações. Você já imaginou quantas pessoas hoje estão nas empresas só fazendo isso? Sim. Pega do sistema A, leva para o B. Pega do A, leva para o B. Mas por quê? Porque não se integra. E nunca ninguém olhou e falou, não, mas tem uma ferramenta que faz isso, então precisa de uma pessoa. E naquele momento precisava mesmo. Né? E aí a pessoa vai ficando e as tarefas vão aumentando, o back-office vai crescendo, e aí chega uma hora que você não consegue mais olhar para trás e falar, não, mas o que eu estou fazendo que não deveriam estar fazendo? Né? Porque já virou cotidiano. E o gestor, ele tem que ter, na minha opinião, um cara que está à frente de uma operação, ele tem que ter uma visão sempre assim. Esse meu modelo de operacional, ele sustenta o dobro ou o triplo da capacidade? Porque o papel do gestor é o quê? É cuidar do futuro. Porque né, um gerente, um diretor, etc., ele tem que cuidar do futuro. Por presente tem o time, ele que está tocando e tal. Então, a pergunta que ele tem que se fazer sempre é, o meu modo de operar, se eu dobrar o volume, funciona ou não funciona? Se eu triplicar. Se a resposta for não, aquele momento é a hora dele atuar. Um alerta ali. E aí é por isso que a automação, as ferramentas de transformação digital, como algoritmos de IA, ou até as APIs de IA que você pode usar para transformar imagens mapear imagem em texto, ou, cara, tantas aplicabilidades. O gestor hoje tem uma frase que eu ouvi num podcast do Gartner, que eu roubei, que ela falou o seguinte: hoje o gestor ela falou sobre IA, mas eu estendo para as ferramentas de transformação digital. Ou ele assume isso como parte do negócio dele, ou ele tem que sumir. Porque não há mais espaço. Ou você assume ou some. Porque não há mais espaço para o gestor falar assim, o gestor de área compra, financeiro, vamos fazer uma iniciativa de automação, uma iniciativa de adotar otimização através de uma ferramenta de IA e tal. Eu não conheço, sabe? Eu sou mais da área financeira, eu não tenho esse conhecimento, tem que chamar alguém. Já era. Porque ele conhece de financeiro, ele vai ter. Né? O Mark Cuban, que é um grande bilionário americano, falou exatamente isso. Né? O CEO que precisa chamar o time de TI para falar dessas ferramentas, está morto. Ele tem que saber programar? Não. Ele tem que saber as aplicabilidades, o potencial, aonde funciona, onde não funciona, o que pode ser feito. Esse que é o futuro. Ou a pessoa se adequa ou está fora. Assume ou some. Assume ou some. Essa é a minha tradução livre. Fernand English. Assume ou some. É isso aí. Gente, quero agradecer pela presença de vocês aqui nesse episódio do podcast. Se a gente deixar aqui, a gente vai ficar falando, né, horas, a gente pode ficar falando. Mas quero agradecer a presença de vocês e abrir o convite aí. Vamos chamar numas próximas vezes vocês mais uma vez. Legal. Tá bom? Muito obrigado, Gi, Vitor. O que precisar, estamos às ordens. Muito obrigado. Graças, Vitor. Muchas gracias, Fernando, por sua presença. Muito obrigado. Estamos sempre à disposição. Desejamos muito sucesso aí para os alunos, para arrepiar na prática. E bora automatizar. É isso aí. Bora.